Olá! Hoje, a gente vai mergulhar num texto bem especial, sabe? O pós-fácil de um livro escrito pelo professor doutor Hélio Angotti Neto. É um convite para a gente pensar em como as nossas vidas se cruzam, na coragem que aparece, mesmo com medo, né? E na complexidade toda que é a vida, a medicina. A ideia é explorar esse texto juntos. Exato. É como se fosse uma meditação final mesmo. Ele nos faz olhar além do individual, sabe? Para ver as conexões. Com a família, com a comunidade, até com momentos bem turbulentos do país. É uma reflexão sobre vida, morte, fé, esperança. Tudo ali, junto. O autor começa com essa imagem, né? Vidas que se tocam. Tipo, uma tapeçaria que a gente só entende o desenho completo depois, com o tempo. Histórias que parecem diferentes, mas que se juntam num quadro maior. Como é que essa ideia de tapeçaria te soa? É uma metáfora muito forte, né? Sugere que, mesmo no caos aparente ou em coisas isoladas, existe um padrão, um significado maior. Faz a gente pensar. E as nossas histórias, como elas se ligam às outras. A história coletiva. E essa complexidade vai para a medicina também, que ele descreve como essa arte, né, que luta contra a velha inimiga, a morte. Aí o texto foca na história da Vanessa e mostra como uma rede de pessoas se junta para salvar uma vida. Médicos, enfermeiros, Flávio, Gabriel, Dário, Alessandra. Isso. Mostra bem a força da colaboração, do preparo. Anos de dedicação de muita gente, sabe? Que culminam num ato só. Mas o interessante é a inversão que ele faz. Ele fala do medo, mas diz que o livro é, na verdade, sobre coragem. Sim, a coragem de enfrentar, de decidir o que é certo, de seguir em frente pela família. E até a coragem de mostrar a própria fraqueza para ajudar o outro, como a enfermeira Camille fez. O que isso diz pra gente sobre o que é ser corajoso? Olha, talvez a coragem não seja não ter medo, né? Mas agir, apesar do medo. Decidir agir com ética, se conectar com o outro de forma humana mesmo nos piores momentos. Parece que essa força nasce justamente de reconhecer a própria fragilidade. E essa história pessoal da Vanessa de repente se liga a algo bem maior. O texto fala da comunidade que acolhe, mas ao mesmo tempo fala que uma nação inteira ao nosso redor convulsiona. Como esse fora influencia o dentro. Mostra que a gente não vive isolado, né? O drama pessoal acontece num contexto. Social, político. Uma crise externa pode piorar uma crise pessoal. O texto até liga um desastre político a um possível desastre para a família, ali na cirurgia. Isso toca em tensões éticas bem profundas. O autor chama essa tensão de guerra de valores, né? A defesa da vida, da dignidade humana contra o que ele define como opressão utilitarista. O que seria isso exatamente? Opressão utilitarista parece ser aquela visão que foca mais no resultado, na eficiência, talvez num bem maior, meio abstrato, sabe? E acaba passando por cima do valor de cada vida individual, da dignidade de cada pessoa. O texto defende que a medicina mais humana vai contra isso, afirma o valor de cada um sem condição. E essa defesa da vida individual faria parte de um ciclo maior. Ele até cita Eclesiastes, né? Tempo para tudo, vida e morte, medo e fé, tristeza, alegria, tudo conectado pela providência. É quase espiritual isso. Sim. Introduz essa ideia de uma ordem, talvez um propósito maior, quem sabe divino, que conecta tudo isso, esses opostos. A vida como essa tapeçaria tecida por um grande tecelão, onde cada fio, famoso ou anônimo, tem seu lugar e se completa. Como essa visão de conexão mexe com a nossa percepção. Faz a gente pensar no nosso lugar nesse tecido todo, né? O texto também fala dos médicos como colecionadores de vidas, que cada paciente deixa uma marca, enriquece a experiência. Bonita essa imagem da relação médico-paciente. Com certeza. E ressalta a complexidade que a gente não vê no ato médico, né? Anos de pesquisa, ciência, técnica, humanidade, tudo junto para salvar uma vida. Algo que antes seria impossível. É a junção do saber com a compaixão. O pós-fácil termina reconhecendo que as dificuldades continuam, né? Mais tragédias se somaram, mas também mais vitórias e superações. A mensagem final parece ser de resiliência.
Continua difícil caminhar, mas caminhamos mesmo assim. Exatamente. É um olhar bem sóbrio para a realidade, mas que reafirma a esperança, a persistência humana. A jornada segue com toda a fragilidade e toda a complexidade. Fica a pergunta, né? O que faz a gente continuar caminhando, mesmo quando o caminho é tão difícil? Este livro termina aqui com este belo pós-fácil do nobre escritor Dr. Elion Gott Neto.